Uma boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. É muito bom estar com vocês, né? Hoje, de forma particular, né? Dia 10 de dezembro de 2020, em meio a um tempo pandêmico, estamos falando aí sobre... Venho trazer um assunto hoje que já há algum tempo me incomoda, tá? É um assunto que me incomoda já há algum tempo, porque eu não sei os irmãos, mas na medida em que o tempo passa, o nosso olhar ele vai ficando um pouco mais clínico, vai ficando um pouco mais detalhado, um pouco mais crítico em certos aspectos. E numa das coisas que acaba nos tornando o nosso olhar um pouco mais acentuado sobre algumas coisas, é principalmente no âmbito espiritual, no âmbito eclesial, né, onde parece que, eu não sei, parece que deu uma pane geral aí em muita gente, né, em pelo menos aí 90% aí do povo católico, onde parece que certos critérios que antes da pandemia parece que eram muito claros, no meio do tempo da pandemia parece que ficou meio confuso, meio turvo. E não sei se eu estou em Marte ou se eu estou aí ficando louco, né? Ou estou envelhecendo, ficando senil. Mas parece que o povo enlouqueceu. O povo, uma boa parte dos cristãos, não todos, né, que fique bem claro isso, mas uma boa parte dos cristãos aí, católicos de forma particular, parece que ficaram meio malucos, né? Se eu pudesse assim parafrasear Padre Paulo Ricardo, ficaram meio malucos. Então hoje nós vamos trazer aí uma realidade, mas como uma vez eu trouxe aí um dos temas que foi menos visitado dentro do canal do YouTube, falando sobre a fofoca, né, que o povo não gosta quando se pisa no calo. Hoje eu venho trazer uma outra questão para pisar no calo de muita gente, sobre a falta de discernimento. E já deixo bem claro, irmãos, que a falta de discernimento, a falta do discernimento, ela barra o amadurecimento espiritual. Então, onde não se tende a acentuar e fazer crescer o discernimento, tende-se a paralisar o processo de maturação, de amadurecimento espiritual. Acabamos vendo pessoas infantis espiritualmente em função desta falta de discernimento, e parece que fazem questão de ser infantis e cultivarem uma infantilidade espiritual pro resto da vida, o que não é legal, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje nessa transmissão. Aproveita, já comece aí a fazer a sua sala de vídeo, já confirma se o áudio está bom, se você me escuta bem, né, já vai promovendo as suas salas de vídeo, né, divulgando em suas redes sociais, caso assim você se sentir à vontade em fazer. Caso você queira promover, divulgar em outros lugares, né? Não se esqueça, Beato Papa Paulo VI dizia que aquele que ajuda na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. E esse vídeo, então, a gente tende aí a ajudar as pessoas a buscarem realmente o discernimento e não fazerem das suas vidas uma vida caracterizada, conhecida pela falta dele. Né? Então o tema falta de discernimento é exatamente para chocar as pessoas de verem a realidade da falta de discernimento, né? Mas para provocar as pessoas a adquirirem, então, a buscarem esse dom de discernimento dos espíritos, que é tão necessário, mas tão necessário nos dias de hoje, né? Infelizmente a gente vê muita falácia, pouca atitude e muita falta de discernimento em muitos âmbitos, em várias situações, em várias circunstâncias. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, é claro,
o assunto não se encerra aqui, né? Que isso precisa ficar muito claro. O assunto não se encerra aqui. Por quê? Porque é um assunto monstro, né? Que abre portas e mais portas para a gente ir até onde a gente não imagina. Então não reduza aqui o assunto a somente essa pregação, é claro que não, né? Mas eu já deixo bem claro que aqui, essa pregação aqui, né, é para ajudar as pessoas a quererem buscar o discernimento, mas eu vou pisar no calo, né? Já deixo bem claro que eu vou pisar no calo de quem não tem, né? Vou assim mostrar que você talvez não tenha o bendito discernimento, né? Que é algo que é preciso ser muito buscado, e eu tenho trabalhado muito nisso, né? Sobre a minha vida espiritual, principalmente, tenho buscado muito isso, tá bom? Então, vai abrindo a sua sala de aula, sua sala de vídeo, é claro, desculpa, vai abrindo a sua sala de vídeo, divulga nas suas redes sociais, né? Quando sair no YouTube, não se esqueça, quando sair no YouTube, incentiva a inscrição do povo, né? Vamos chegar aos 1.500 aí até o final do ano, né? Poxa, falta pouco mais aí de 20 dias para o final do ano. A gente poderia aí dar um up lá no canal do YouTube lá para a gente ver se consegue lá fazer uma live especial, uma pregação especial aí para 1.500 pessoas aí já inscritas, que podem ser inscritas no canal. Tá bom? Boa tarde a você que está aí nos acompanhando, né? Nós estamos começando agora e nós vamos aí partir então para os finalmente. Vamos falar então sobre a falta de discernimento. Quero convidar você a confirmar aí se o áudio está bom. Por favor, confirme aí se você me escuta bem ou não, tá bom? Para a gente ver o que podemos fazer aqui para melhorar. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Boa tarde, Patrícia, boa tarde aí, Marta, que também está assistindo aí, sejam bem-vindas aí. Boa transmissão para nós, obrigado aí pelo retorno acerca do áudio. Louvado seja Deus aí pela vida de vocês. Bora lá, vamos lá, partir para a missão. Irmãos, pega comigo, por favor, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A tradução que eu estaria usando é a tradução da Bíblia do Peregrino, tá? Então, a linguagem aí vai ser um pouco mais aprofundada na Sagrada Escritura, tá bom? Mas eu acredito que muita gente aqui vai se familiarizar aí, na medida em que for acessando o vídeo, vai se familiarizar aí com algumas coisas que vão ser faladas, tá? Mas o que precisa ficar bem claro, primeiro, que o assunto não se encerra aqui, né? Que acredito que eu vá fazer mais vídeos sobre isso. Segundo, que para quem quer dar passos, progredir na vida espiritual, precisa entender aqui que a falta de discernimento desta pregação que vai ser feita agora, ela tem que provocar a busca, a minha, a sua, do bendito do discernimento. Não adianta você ouvir um monte de chicotada que vai ser dada aqui, porque vai ser dada, porque eu vou falar da falta, suas consequências e como buscar, e não se fazer nada. Seria algo meio sem sentido. E a vida espiritual, eu já disse isso uma vez e torno a dizer, ela precisa de um sentido, ela precisa de progressão, né? Diz o padre Adolf Tanqueray no Compêndio de Teologia Ascética e Mística, que todos nós, enquanto seres humanos, nós somos chamados a progredir de alguma forma, ter um crescimento na vida.
mas de forma especial o cristão católico. Ele precisa progredir na vida espiritual. Isso é um dever, né, daquele que é cristão católico. Tá? Outra coisa, eu já falei uma vez sobre o dom do discernimento lá no livro O Adorável e Misterioso Espírito Santo. Esse dom já foi trabalhado lá, mas explicando o que ele era, o para quê, as funções desse dom, tá? Hoje nós vamos falar sobre a falta e a necessidade de se ter discernimento, tá? Então nós não vamos chover no molhado do que é o dom. Eu vou fazer alguma citaçãozinha aqui básica e depois eu vou partir para os finalmente, tá ok? Principalmente no que diz respeito aí à vida espiritual, à vida eclesial também, ok? Então pega lá comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A nós, Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito explora tudo, inclusive as profundidades de Deus. Qual homem conhece o próprio homem, senão o espírito humano dentro dele? Do mesmo modo, ninguém conhece o próprio de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Portanto, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos faz compreender os dons que Deus nos fez. Expomos isso não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais em termos espirituais. Um simples homem não aceita o que procede do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura, e não pode entendê-lo, porque só discerne espiritualmente, ou melhor, só se discerne espiritualmente. Ao contrário, versículo 15, o homem espiritual o discerne inteiramente e não se submete a discernimento alheio. Quem conhece a mente do Senhor para dar-lhe lições? Nós, porém, possuímos a mentalidade de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um beijo na Sagrada Escritura, como a gente sempre faz. Irmãos, eu gosto particularmente muito de São Paulo, mas eu confesso para vocês que tem trechos das cartas de São Paulo que me surpreendem. Por mais que eu já as conheça, por mais que já tenha lido e tudo mais, alguns trechos de algumas dessas cartas me surpreendem a cada vez que Deus me leva então a fazer um estudo sobre ela, ou mesmo consulta para a pregação, ou mesmo quando eu estou em oração e acaba Deus me dando ali alguma passagem acerca das cartas de São Paulo. Por quê? Porque primeiro que ele era um homem, como eu já falei algumas vezes, eu torno a repetir, não cansarei nunca de repetir isso, o homem ele é extremamente inteligente. E apesar de tanta inteligência, ele era um homem profundamente espiritual. Inteligente, profundamente espiritual, mas também completamente coerente e pé no chão. Ele não viajava na maionese, não dava ponto sem nó. E aí nós vemos o quanto ele havia sido dependente do Espírito Santo por completo. Não havia espaço na vida de São Paulo que ele não dependesse de Deus. E ele se deixou, ele poderia muito bem se gabar da sabedoria que ele tinha, né? Que era um dom divino, claro, era um dom divino, mas nós sabemos, aí boa tarde Tatiana, Deus abençoe, seja muito bem-vinda minha irmã. E ele poderia muito bem se gabar, mas ele mesmo deixa claro, principalmente na carta aos Coríntios, que se ele tivesse que se gabar de alguma coisa, ele se gabaria das tribulações dele. O que é algo assim meio que contraditório para um homem tão inteligente como era ele. Independente disso, quando ele trata de coisas espirituais, como por exemplo os carismas, por exemplo, o homem ele consegue se superar. Lúcio, mas o texto foi escrito lá antes do ano 100 e tudo mais. Irmãos, você pode ler isso aqui 50 vezes, se você estiver dentro do coração de Deus, rendido a Deus, submetido ao poder de Deus, você vai ter do que se surpreender. E esse é um desses trechos.
né, da carta de São Paulo aos Coríntios. É claro, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios é uma carta para solucionar problema, né, que a comunidade de Corinto parece que estava entupido deles, né? Tinha problema de divisões, né, de panelinha lá, tinha contenda, tinha confusão acerca dos carismas, tinha problema de moralidade, né, que já havia virado escândalo, inclusive, dentro da comunidade. Mas isso não tira o brilho daquilo que São Paulo vai dizer no capítulo 15 da carta aos Coríntios, que lá haviam todos os dons. Isso não tira o brilho. E a partir daí, então, São Paulo, então, ele traça aí nesse trecho da carta de forma particular. É claro, ele fala anteriormente, né, que sobre os mistérios de Deus, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, né, que o olho não chegou a ver, não chegou a contemplar. Ele encerra ali a primeira perícope, a primeira parte do capítulo 2, falando sobre a sabedoria superior, que é a sabedoria de Deus, onde ele vai trabalhar ali a loucura, né, dos homens, né? E sobre a sabedoria de Deus, que é um mistério, que apesar de ser mistério, ele havia compreendido em Deus, que nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu. E ele percebeu isso, e ele então, desse trecho que encerra o capítulo 2, ele vai falar sobre Deus revelou esse mistério, ele quis revelar esse mistério, mas que esse mistério só consegue penetrar para ter uma suposta compreensão, ou pelo menos saber existe algo divino ali, se for pelo Espírito, se for no Espírito Santo. E ele então vai dizer que para discernir essa mensagem, esse mistério, para discernir, né, ou pelo menos chegar próximo ao menos de tocar o mistério, precisaria estar intimamente ligado ao Espírito de Deus, que é o único que sonda o coração de Deus e conhece os mistérios de Deus. Irmãos, apesar de ser lógico, é algo assim fantástico, né? Vivendo o contexto do que São Paulo vivia, né, na época, diante de toda a circunstância cultural, religiosa, histórica que vivia São Paulo, a gente precisa admirar uma revelação tão forte como essa. Que, aliás, é simples de se entender, mas é preciso estar ali inserido no coração de Deus. E aí, ele deixa claro que a intimidade secreta do homem é a sua consciência, onde somente Deus tem acesso pelo Espírito. Contanto que os que fizeram já a formação aí, as antigas formações, principalmente do Ministério de Oração por Cura e Libertação da Renovação Carismática Católica, vai se lembrar que, se eu não me engano, na primeira apostila, era falado sobre aonde Deus fala, que é na consciência do homem, né? Foi lá, inclusive, que eu comecei a ficar curioso, né, com essas coisas sobre o ministério, e aí então fui atrás de formação e tudo mais. Pois bem, o que São Paulo quer dizer nesse trecho aqui? Que a mensagem ela é condicionada, ela é muitas vezes limitada, né, da parte de quem absorve a mesma para passar. No caso, eu estou aqui absorvendo uma mensagem de Deus para passar, né? E muitas vezes a minha linguagem pode ser condicionada, né, por causa do meu pouco conhecimento, por causa da minha pouca cultura. Eu não tenho, por exemplo, ensino médio completo, né? E não é segredo para ninguém isso. E também não é vergonha para mim admitir isso, porque é uma verdade, né? A verdade é essa. Eu não tenho ensino médio completo, mas o fato é que, em virtude disso, pode ser que algumas coisas da parte de Deus que eu tenha que pregar, né, algum tema, por exemplo, possa não sair da forma como deveria sair por causa da minha linguagem condicionada. E aí, o que vai caber? O poder de Deus. A minha limitação é essa, vai sair condicionada, né? E eu, na minha forma da minha pouca cultura em discernir aquilo que é para passar, talvez seja condicionada pela minha limitação. E aí vai caber o quê? O poder de Deus,
que era exatamente aquilo que São Paulo falava. Não é pela eloquência humana, não é pela força humana que nós falamos, é pelo poder de Deus. Porque apesar de ser tão sábio, apesar de ter tanto conhecimento, a nossa profecia jamais será perfeita. Ela sempre será imperfeita. Por quê? Porque passa pelo crivo da humanidade nossa. Que é o que vai dizer ele lá em 1 Coríntios 14, quando vai explicar tanto o dom de línguas quanto o dom de profecia e o seu exercício. Agora, a disposição de quem ouve a mensagem, muitas vezes, apesar de quem está dando a mensagem, no caso o interlocutor que sou eu, muitas vezes é condicionado por causa da minha limitação, muitas vezes quem escuta a pregação, quem está presenciando, está ali absorvendo, né, aquilo que está sendo falado, muitas vezes essa disposição não existe, ela é inexistente. Ou quando ela existe, ela precisa ser ajustada, né? Ajustar o seu horizonte de entendimento. Para quê? Ela precisa se ajustar ao autor, no caso eu, e ajustar comigo, né? Ou estar ajustado em Deus, que é o autor verdadeiro da mensagem. Eu sou somente a voz que ecoa o que ele já falou. Então é preciso se ajustar ao dono da mensagem, ou seja, estar no Espírito, intimamente ligado ao Espírito de Deus, para que se entenda a mensagem que estou, na minha limitação, da minha forma condicionada, passando. Então é preciso haver um ajuste daquele que escuta com o autor da mensagem. Ou seja, disposição, coração aberto. É aí que nasce o discernimento, é aí que nasce aí o bom entendimento, melhor dizendo, daquilo que está sendo pregado. É por isso que muitas vezes nós, os pregadores, não temos tanto sucesso nas nossas pregações. Entenda sucesso aí no caráter de tocar o coração das pessoas, né? Às vezes falta unção, falta preparo, falta também. Mas às vezes a nossa condição também fala alto. Às vezes a gente quer pregar um tema que não está na nossa alçada, ué. Qual o problema de admitir um trem desse? Ou, nesse sentido, o Espírito Santo então nos toma para pregar de uma forma mistérica para uma determinada assembleia, e ali algumas pessoas não estão ali muito com corpo e alma ali. Tá o corpo porque a alma já viajou faz tempo nas 1001 coisas que estão pensando no momento. Então é preciso haver um ajuste, entende? É preciso haver um ajuste. Então, tanto de minha parte, de que falo, que produzo, que ecoo a mensagem, aquele que está acolhendo a mensagem, é preciso aí, então, haver esse grande ajuste. E só o Espírito de Deus é que conhece a intimidade de Deus, como eu já havia dito, e a ele compete revelar o que é necessário a quem está, entre aspas, sintonizado. Se não houver essa íntima ligação entre a pessoa que ouve e o autor da mensagem, da voz que clama ali naquele momento, então, lamentavelmente, não vai acontecer ali o entendimento, não vai haver o toque de Deus ali. A mensagem vai acabar caindo como na parábola do semeador, onde a semente cai no meio do caminho, ou cai no terreno pedregoso, ou então cai no meio dos espinhos. E já que só o Espírito Santo conhece aquilo que está no coração de Deus, é a ele, ao Espírito, que compete revelar o que é necessário a quem está sintonizado com este Espírito Santo. Para quê? Para adotar então a mentalidade de Cristo, que vai dizer São Paulo no versículo 16 de 1 Coríntios 2. Adotando a mentalidade de Cristo. Ou seja, uma pessoa com discernimento, ela vai querer agir, fazer as coisas segundo aquilo que Cristo pensa, não aquilo que eu penso, ou aquilo que a lei pensa, ou aquilo que fulano, beltrano, que São Paulo vai dizer de discernimento alheio pensa. Vai falar aquilo que Cristo pensa, executar o que Cristo pensa. Por quê? Porque adquiriu a mentalidade de Cristo.
E isso aí, a partir desse momento, o discernimento passa então a tomar um grau de plenitude dentro do coração do homem, porque eu já disse uma vez, o discernimento, ele é o trilho da locomotiva dos dons. Se a locomotiva da fé, que puxa o restante dos dons, descarrilha, sai do discernimento, sai do trilho do discernimento, então vai descarrilhar a locomotiva inteira. E aí os outros dons vão ficar aí perdidos somente na nomenclatura de dom, mas não vai ser exercido segundo Deus. Vai ser exercido segundo o homem, porque aquilo que Deus dá é irrevogável. Deus não toma de volta. Deus não toma de volta. Né? A maior prova disso é o diabo, que continua com os seus poderes de anjos, é claro, decaído, agora é um demônio, mas ele está lá e ele tem os seus poderes sobrenaturais de anjo. Ponto. Então, aquilo que Deus dá é irrevogável. Tá? Então, essa pessoa que vai então adquirindo discernimento, ela vai ter o quê? Ela vai ter perspicácia, astúcia, sagacidade, né, para compreender as coisas ou para fazer as escolhas acertadas. Porque eu não sei você que acompanha agora, que vai acessar ou que vai acessar depois, não sei se isso te incomoda, mas a mim me incomoda muito quando eu sei que uma pessoa ela tem potencial, mas ela está fazendo uma escolha sem critérios, sem discernir. Ou acha que discerniu, é o dom do achismo, né? O dom da cisma, eu cismei aquilo e aí eu estou usando como critério de discernimento. Tá errado. Já adiante dele, tá errado. Isso não é discernimento. O discernimento, irmãos, implica eu ouvir a Deus para que Ele mova o meu coração na vontade dEle. Por isso que é um dom carismático, sobrenatural, que age na natureza do homem e é o único dom entre todos os outros que estão relacionados lá na lista de São Paulo, em 1 Coríntios 12, é o único que vai crescendo na medida em que eu também cresço em Deus. À medida em que eu vou me aprofundando no caminho de Deus, esse dom também ele vai crescendo comigo. E ele vai ficando cada vez mais aguçado, cada vez mais agudo, cada vez mais certeiro. Cada vez mais vamos ficando com o coração cada vez mais sensível àquilo que vem de Deus, àquilo que vem do homem, àquilo que vem do demônio, que são as três dimensões aonde se dirigem o discernimento dos espíritos. Se ele provém do homem, se provém de Deus, ou se provém do maligno, né? E quem não viu ainda, né, sobre o dom do discernimento, depois eu vou deixar o card aqui em cima, né? Vou deixar aqui o vídeo, né, pronto aqui para você depois dar uma acessada lá no vídeo lá sobre o dom do discernimento dos espíritos, tá bom? Aí você dá uma olhada lá, vai estar aqui em cima, depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? Bom, o discernimento dos espíritos também capacita as pessoas a identificar os tipos, né, de espírito, que eu acabei de falar isso agora, né, identifica o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do maligno. O que vem do maligno vai causar incômodo, vai desestabilizar o ambiente, vai causar angústia, vai causar torpor, desânimo, tristeza, revolta, ódio, né? Por quê? Porque provém do maligno. E os frutos que vêm dele só podem ser esses. Né? Pode ser que aí ele dê um brilho, ele joga um pozinho de ouro para brilhar no começo, para que se abrace, e aí está, né? Nós vamos falar sobre isso depois, mas aí está o grande problema, né? Porque quando ele entra na jogada, aí complica, porque ele vai jogar algo para ser abraçado, porque ele é a serpente sedutora de Gênesis, ele vai jogar, e aí a gente acaba abraçando, achando que está discernindo da forma correta, e não é. Por isso eu te digo aí, para você que está acompanhando, é preciso ter visão espiritual. Largar a mão dessa cegueira espiritual aí, essa falta de discernimento. Não, é preciso ter visão espiritual, visão de águia ampliada. Porque Deus, quando nós fazemos uma experiência com Deus, então automaticamente Ele já amplia a nossa visão.
É claro que na medida em que nós vamos avançando, a nossa visão ela vai aumentando o alcance, vai se tornando uma visão de águia, livre. Porém, essa visão de águia, ela vai também sendo ampliada por Deus a novos horizontes, aonde a gente vai então enxergar longe para evitar tropeço. Aí o sentido aí da visão ampliada, tá? Então aí a gente acaba detectando com muita facilidade. No meu caso, eu louvo a Deus por isso, irmãos. Não é mérito meu não, mas graças a Deus, nesse sentido, Deus me mostra, eu acabo detectando fácil quando vem de Deus, quando vem do homem e quando vem do maligno. Talvez a maior dificuldade minha é quando vem do homem. Quando vem do maligno ou vem de Deus, é até fácil discernimento. Mas quando vem do homem, é triste dizer isso, né? Porque o homem ele vai tender tanto para um lado quanto para o outro. Então é um risco, né? Por isso que São João da Cruz vai dizer que o maior inimigo nosso somos nós mesmos, né? Lá dos 3 inimigos do homem, o maior inimigo somos nós mesmos, porque a gente precisa se vencer para ser de Deus. E aí, a gente não vou entrar nesse contexto porque a gente vai acabar desviando do assunto. Algumas pessoas, né? Por que o discernimento ele é tão necessário? Na via do maligno, quando é uma incidência maligna, uma influência maligna, então é claro porque o ambiente ele vai ser sempre envenenado com alguma incidência maligna, certo? Agora, algumas pessoas também podem gostar, como é o caso hoje, atual, dentro da igreja, das pessoas gostarem de atenção, de receber atenção. Quem não gosta, né? Mas hoje parece que isso ficou um pouco mais acentuado, né? Dentro dos grupos de oração, equipes de serviço, dentro das pastorais aí. Então a gente acaba vendo aí que algumas pessoas gostam às vezes de receber uma atenção e aí acabam fingindo manifestações do Espírito Santo, acabam fingindo outras manifestações para chamar atenção, né? E nesses casos, o que vai precisar? Uma pessoa com discernimento dos espíritos para saber de onde provém aquilo. Se é da própria pessoa, natureza humana, se é uma incidência espiritual maligna, ou se provém do próprio Deus, né? E aí Deus tem os seus mistérios, tem suas formas de trabalhar, né? Para identificar aí qual o propósito daquele tipo de atenção, talvez no exercício da caridade em comunidade, né? Que é o que é mais comum, seria aí o mais óbvio, né? Em Deus, né? Então o dom do discernimento ele nos favorece nisso, né? O problema é que hoje falta isso. Hoje, nos dias atuais, na atual conjuntura da sociedade, na atual conjuntura em que vive, no pé atual da igreja, tá faltando discernimento. E ó, tá faltando discernimento aí. Não, isso, eu repito, não é geral, tá? Que fique bem claro isso. Não é aqui um negócio generalizado, não. É uma boa parcela, mas não seria generalizado. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas aí que andam combatendo contra isso junto comigo também, tá? Então aí haja visto aí o meu irmão Eudes Duarte, Moisés Rocha, entre outros aí, Hélio Maria. Então muitos aí estão combatendo a respeito disso, graças a Deus, né? É minoria, mas já é uma boa parcela, porque graças a Deus esses homens têm um certo nome e acabam aí adquirindo também uma certa autoridade quando abrem a boca. Mas enfim, agora é o Antônio Lúcio que está falando, né? O problema é que falta discernimento, irmãos, desde o alto escalão, né, da igreja, da sociedade, até chegar aí no mais baixo escalão, tanto da igreja quanto da sociedade. E aí desemboca em mim e em você. Aí acaba desembocando em mim e em você. Falta de discernimento, irmãos, e a falta de discernimento, qual é o efeito mais grave da falta de discernimento? A pessoa não amadurece, não avança. Ela não tem olhos para detectar segundo Deus. Ela acaba sempre enxergando as coisas de forma humana. Ela
tenta colocar um pouquinho de Deus ali, você percebe inclusive que às vezes é até forçado, mas acaba caindo na própria humanidade, né? Desgraçadamente acaba percebendo, a gente acaba percebendo aí a infantilidade, não a infância, a infantilidade espiritual da pessoa, a imaturidade pessoal da pessoa. E por quê? Porque falta discernimento. Não quis avançar, não quis ter olhos espirituais, prefere ser cego espiritualmente, prefere fazer vistas grossas para algumas coisas, prefere fazer a política da boa vizinhança, gosta de viver no politicamente correto, tá? Ei, a gente tem Deus, você já ouviu falar disso? Tem mandamento, e o próprio São Pedro, na primeira vez que ele foi colocado contra um magistrado que queria condená-lo por pregar o nome de Jesus, São Pedro, iletrado como era, iletrado, ele não tinha cultura, uma cultura acadêmica, ele questiona aquelas autoridades, fala, mas peraí, julgai vocês mesmos, o que é melhor, o que é justo diante de vocês? Obedecer antes a Deus ou a vocês? Então cabe aí o critério da pergunta de São Pedro agora também. A falta de discernimento, ela acaba aí ocasionando algumas brechas, aonde a gente pode cair numa desobediência, cair em pecado, né? Paz, Henrique, Deus abençoe, meu irmão. Saudade de vocês. Então a gente pode incorrer isso na desobediência, pode incorrer aí na queda num pecado, pode incorrer aí na omissão, que hoje está assim, ó, gente omissa dentro da igreja. Pode aí, e o pior de tudo, irmãos, existem várias coisas. Se a gente ficar aqui, a gente vai acabar enchendo linguiça, né? Que muita gente já sabe disso também, tá? Mas o problema disso é que se nós continuamos investindo na falta de discernimento pessoal, familiar, etc, a falta de discernimento num todo, no ser humano, porque Deus nos quer, né, segundo 1 Tessalonicenses 5:23, que Deus quer a nossa integridade no corpo, na alma e no espírito, portanto a integralidade do homem. Se Deus nos quer íntegros no corpo, na alma e no espírito, ora, então é preciso criar o discernimento para amadurecer nessa integridade. E quando não se dá, né, o exercício do discernimento, quando não há uma busca por esse discernimento, por aguçar o discernimento, por fazer crescer o discernimento dos espíritos, acabamos por barrar o processo de maturação cristã, o processo de maturação humana. Então começamos aí a entrar num terreno perigoso, onde a gente vai querer viver pretendendo, né, chegar em Santa Teresinha do Menino Jesus com a sua infância espiritual, e a gente acaba caindo na infantilidade espiritual, o que não tem nada a ver com Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí é que mora o perigo. Eis aí o grande problema da sociedade de hoje, num contexto geral, mas principalmente dentro de um contexto eclesial, dentro de um contexto católico, por exemplo, né? Se a bem da verdade, né, as transmissões que eu faço são dirigidas a católico, né? Porque eu sou católico, eu vou falar daquilo que é nosso. Então, para crescer, a gente precisa, para amadurecer, a gente precisa buscar esse bendito, esse discernimento. Porque, a falta de discernimento na vida pessoal, né, aonde a gente escolhe aí a vocação, né, o caminho a seguir, né, se hoje a gente já vê aí o quanto se perdeu o sentido, a vida vocacional, né? Então é preciso ter um discernimento para isso. É preciso para você que talvez ainda já esteja aí, não tenha batido o martelo ainda, solidificando a sua vocação extraordinária, que é aquela que implica o seu estado de vida,
que é onde você vai optar entre uma vida religiosa, celibatária, ou você vai optar por uma vida de matrimônio para constituir família, ou numa vida consagrada a Deus, ainda que futuramente você acabe ali contraindo matrimônio dentro daquela determinada comunidade, seguindo ali com obediência o carisma fundante daquela determinada comunidade, é preciso que você discirna. O próprio Jesus disse isso assim e deixou bem claro que é preciso discernimento. Em Mateus 19, 18, se você quiser abrir aí comigo, Mateus capítulo 19, no versículo, deixa eu ver se eu não errei, versículo 12, Mateus 19, 12, o que nós vamos encontrar Jesus falando, né, depois de ser interrogado aí em algumas questões, né? Mateus 19, 12, vai dizer assim, porque Jesus ele foi questionado acerca do divórcio por uma cúpula farisaica. E aí, de repente, ele vai ser questionado pelos discípulos, mas e nós que abandonamos tudo aí para seguir o Senhor? Como é que fica esse negócio aí? E aí ele vai falar o seguinte, no versículo 12, né? Que ele vai falar assim, nem todos entendem, aceitam, né, essa solução, a não ser os que recebem tal dom, que é o de se consagrar por inteiro. Pois há eunucos que são assim de nascença, portanto nascem com a vocação. Há os castrados pelos homens, que são aqueles que são, que a vocação nasce na medida do seu crescimento, né, natural. E há os que se castraram pelo reino de Deus, que é aqueles que fazem, então, do celibato, né, a sua opção vocacional, né? Aquele que pode com isso, que o aceite. Então, existem aqui 3 coisas. Há eunucos que são assim desde nascença. Eunuco é aquele que cuidava da rainha, né, e ele tinha que ser castrado, né, portanto era eunuco, ele não tinha o órgão genital, né, o homem que servia de eunuco, ele não tinha o órgão genital, para não oferecer perigo à sua rainha ou àquela a qual ele cuidava em nome do rei ou do imperador ou de alguma autoridade governamental da época. Então, há eunucos que são assim desde nascença, portanto eles nascem já com esse tino para a vida celibatária. Existem aqueles que são castrados pelos homens, ou seja, é uma vocação que não existe, na verdade, né? Que é uma suposta vocação, que não nasceu nem de nascença e nem consagrou o reino, mas ele quer viver alguma coisa. São os consagrados à vida de comunidade, de vida e aliança, que são ali castrados pelos homens, mas pelos homens não é que foram lá e cortaram, né? Não é isso. É que na medida em que foi crescendo na vida espiritual, ali as pessoas ajudaram ele ou ela a discernir que essa era a vocação, de ser uma pessoa que era castrada para a vida em comunidade pelos homens. Então ia se dedicar ao serviço do próximo, numa vida em comunidade, de vida e aliança, no caso, ou alguma outra entidade, né, católica, é claro, ou cristã, que preste esse tipo de serviço enquanto vocação, enquanto chamado específico, tá? E há eunucos, então, que se castraram pelo reinado de Deus. Então, a vocação nasce durante a sua vida, durante um discernimento. Eles são castrados pelo reino. Eles percebem que aquilo que poderia gerar vida em outra vida, então agora deveria ser para o reino, que são os sacerdotes, os bispos, papa, etc, e etc. Né? Aqueles que nascem com a vocação desde nascença, castrados... Lúcio, mas esse com a vocação desde nascença? Pois é, todos nós somos chamados à castidade desde nascença, não ao celibato. A castidade, eu, tu, ele, nós, vós, ele, 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Ponto. Queria um remédio para AIDS? Aí, ó, castidade. Tá aí. Aqueles que nascem, que são assim desde nascença. Não sei se você já leu o livro do Apocalipse, mas no livro do Apocalipse existem aqui os virgens.
ou as virgens, que são aqueles que passaram a vida inteira sem ter contato genital com ninguém. São esses desde nascença. São separados desde nascença, não se contaminaram, né? Há eunucos que os são desde nascença, que nasceram para aquilo, são escolhidos por Deus a dedo para fazerem aqui, e é claro, aqui nessa terra eles têm a liberdade de fazer, eles são livres. A opção de ser um eunuco do reino é uma opção livre, por amor ao reino. Por isso que há uma especificidade aqui naquilo que Jesus fala. E por isso ele vai dizer, né? Aquele que pode com isso, que é capaz de entender, que entenda. Portanto, Jesus não fala para todo mundo aí, a Deus dará, não. Ele fala, aquele que pode entender com isso, pode entender, que o aceite. Por quê? Porque vai entender o que Jesus está querendo dizer. Se vai se encaixar no primeiro pelotão desde nascença, se vai encaixar-se no segundo pelotão, que vai ser ali com os homens a partir do convívio, ou então vai ali nascer a vocação sacerdotal, que é em prol do reino, única e exclusivamente para o reino. Tá? Então, o discernimento do pessoal, muitas vezes implica, por exemplo, hoje as pessoas parecem que têm uma angústia, né? Aliás, o mercado profissional hoje, né? Boa tarde, Sr. Antônio, Deus abençoe. O mercado de trabalho hoje, ele está muito restritivo, né? Então, é muito exigente. Então, em muitas áreas aí muitas áreas empregatícias, implicam que você faça, então, uma faculdade, uma universidade, né? Tem uma universidade específica para tal. Porém, né, eu gostaria, assim, de dizer, assim, que não são todas as áreas que exigem. Se você tem a possibilidade, mas é Deus quem te encaminha, então, a partir daí, tanto você não vai virar pagão dentro da universidade, porque é o que a gente mais tem visto. É católico, é de grupo de oração, é pregador, é não sei o que, cisma de fazer uma faculdade, vai fazer a faculdade, nos primeiros meses ali vai até que bem, depois vira pagão, vira ateu. Se arrepende até mesmo de ter feito parte aí da igreja, de ter feito parte de algum movimento, etc, etc, etc. Olha que palhaçada, que punhalada nas costas do nosso Deus. Quer dizer que antes da faculdade era né? Existe lá o antes de Cristo, AC, depois de Cristo. Aí tem antes da faculdade, AF, depois da faculdade, DF. Não dá vontade de bater num ser humano desse? Cristo mudou? Não. Quem mudou foi a mentalidade jacu desse cidadão ou dessa cidadã, que se deixa levar. Por quê? Porque faltou discernimento. Era hora de fazer uma faculdade, era estritamente necessário. Parou para ouvir a Deus, já que acreditava nele. Deus estava encaminhando para isso. Lúcio, mas às vezes é movido à necessidade. Tá, mas se é movido à necessidade, o seu coração, irmão, a gente não é idiota. Eu não sou tonto, eu penso, eu não sou burro. Agora, o nosso coração, quando a gente vai enfrentar um negócio desse, uma situação dessa, a gente se prepara interiormente, a gente não se deixa vender, porque a gente sabe que lá tem um propósito ali. Porque é movido por uma necessidade. E mesmo assim, a pessoa que é de Deus, a pessoa que sabe para que Deus escolheu ela, vai recorrer a Deus. Senhor, estão me pedindo isso. E vai recorrer a Deus. Gente, é uma coisa simples de se entender, mas que o povo gosta de complicar. Não sei, parece que o povo tem tino para complicar as coisas. E não dá para combinar uma coisa com outra. Se eu estou na presença de Deus, eu vou consultá-lo para saber se isso provém do céu, se essa necessidade pode ser ali contornada por Deus.
Por quê? Porque eu me abandonei na mão de Deus, então Deus sabe da minha vida, sabe o que é melhor para mim? É simples, gente. Mas, vamos lá, mudando de assunto. Na vida profissional, às vezes a pessoa está lá desempregada não sei quanto tempo, né? E infelizmente é um problema crônico no Brasil, né? O desemprego, né? De Oiapoque a Chuí, né? A coisa tá feia, né? E agora com esse tempo de pandemia, acentuou-se um pouco mais. Houve aí uma notícia aí que havia caído em algumas capitais o desemprego, né? Graças a Deus, se realmente a pesquisa procede, então louvado seja Deus por isso, né? Mas que o desemprego é uma problemática já há algum tempo do brasileiro, isso a gente não tem dúvida. Porém, quando eu vou escolher um emprego, antes de você for ir levar um currículo, por exemplo, né? Eu estou dando aqui a sugestão para você que está desempregado, inclusive. Antes de você for levar um currículo, né? Dobre seu joelho na sua casa e reze a Deus. Mas faça um momento de oração profunda com Deus, do seu jeito. Não inventa formalidade com Deus, não. Deus gosta de um coração sincero. Então, faça o seu momento de oração e diga para o Senhor com um propósito. Faça um propósito com Deus. Fala, Senhor, estou aqui diante do Senhor porque eu preciso de um emprego. Eu estou recorrendo a Ti para que o Senhor venha abençoar esses meus currículos, ou a entrevista que eu irei fazer, ou a minha busca, né, aleatória de emprego. Talvez vá sair, tem gente que ainda faz isso, graças a Deus tem gente de boa vontade que faz isso, e vai procurar o seu emprego. E antes de você ir, passa numa igreja. Agora no tempo pandêmico assim, você tem que ver qual que está aberta, né, porque tá osso. Então se tiver uma igreja aberta, se emburaca nela lá e faz uns 10 minutinhos de adoração. Mas aquela adoração com o mesmo coração e mesma reta intenção quando você ofereceu a sua ida nessa busca de emprego para Deus. Colocando Ele como prioridade. Para que Ele lhe encaminhe, para que Ele coloque a mão dele sobre o seu currículo que você vai entregar. Irmãos, isso é um abandono pessoal nas mãos de Deus, e é um critério de discernimento. Por quê? Vai aparecer para você, e eu estou já falando que vai aparecer, porque Deus ele honra. Deus ele honra. Quando a gente dá esses passos de fé, irmãos, Deus é fiel, gente. Deus ele é justo, ele é soberano. Ele é fiel. Se ele não fosse, eu vou falar o que dele então, meu Deus? Ele é fiel, gente. Então, se ele vê a nossa fidelidade, né? Inclusive Santo Agostinho vai dizer uma frase que Deus não resiste a um coração que crê. Que Deus não resiste a um coração que se humilha e que crê nele. Porque a humildade é a chave que abre o coração de Deus. Então, irmãos, se eu estou mostrando que Deus é o soberano, irmãos, é impossível que Deus não coloque a mão. Porém, pode ser que o diabo, olhando para a sua necessidade, olhando para o seu desespero, possa ali querer atravessar, porque ele é diabolos, é aquele que se coloca entre. Estou lhe dando critérios de discernimento, para você crescer no discernimento, para largar com essa mania de a primeira coisa que reluz é ouro, pronto, é aqui a vontade de Deus, eu vou... Não, espera. Eu falo com Deus, e aí eu espero Deus também falar comigo. É um diálogo, não é um monólogo. Monólogo, Deus já está de saco cheio de ouvir, gente. Desculpa dizer assim, né? Mas, tá bom, tá. Eu fui lá, e aí pode ser que o diabo atravesse e vai colocar 3 opções para você. A primeira, você vai ganhar muito bem. Nossa, vai resolver seus problemas. As dívidas atrasadas, a necessidade agora no final do ano de fazer uma comprinha, comprar presente, etc e tal. Sempre fazer aí, pelo menos o básico aí para fazer um bom final de ano, né? Então, é aquele que vai lá em cima, o salário lá no topo. Mas você vai ter que trabalhar de domingo a domingo. Não vai poder mais ir para missa? Que agora, graças a Deus, está abrindo, mas estão querendo já fechar de novo, né? Vai entender, né? Um monte de aglomeração que não tem nada a ver, mas a igreja não pode, né? Mas isso a gente vai falar no sábado, tá? No sábado a gente vai falar sobre isso.
Então ele vai te dar essa primeira opção. Um salário muito bom, muito bom. Chega, vai te dar água na boca. Vai coçar a mão para pegar o primeiro olerite. Ele vai te dar uma segunda opção. De um trabalho, um lá que não ganha tanto quanto o outro. Mas você vai ter que trabalhar dentro do horário do grupo de oração, porque o horário que está disponível é esse. Você não vai ganhar tanto quanto o outro, mas vai ganhar uma boa quantia, um bom salário. Que vai conseguir aí manter você aí durante um bom tempo. E aí vai vir uma terceira opção. A terceira opção, você não vai ganhar nem tanto quanto o primeiro, nem tanto quanto o segundo, vai ganhar menos. Menos. Mas será somente de segunda a sexta, horário comercial. E, detalhe, você vai ter a possibilidade de ir para a missa todo domingo e não vai te atrapalhar, se caso você participe de grupo de oração, não vai te atrapalhar na sua ida ao grupo de oração ou participar aí via live dentro do seu grupo de oração. Qual é o de Deus? É aquele que te tira da presença dele ou aquele que te coloca na presença dele, devolvendo a sua dignidade de estar empregado, de poder dar conta das suas obrigações de Estado? Porém, você não vai ganhar tanto quanto. Ou aquele que vai te tirar da graça dele, que vai te dar, vai encher seu bolso. Você vai ter todos os benefícios aí possíveis e necessários, porém, o maior benefício daquele ao qual você pediu emprego, que é estar na presença dele, esse você não vai poder. Qual que vem de Deus? Critérios de discernimento. Pense você, eu não vou responder não, pense você. Agora, existe também a falta de discernimento na vida familiar. E a vida familiar é um desafio nos dias atuais. Porque hoje, né, alguns, infelizmente, desgraçadamente, parece que deixaram de ler Bíblia para educar filho, deixaram de ler Bíblia para contrair, escolher o seu cônjuge, enfim. N motivos, irmãos, N motivos. Existe aí uma psicologia moderna que quer meter o bedelho onde não cabe. São coisas que, se eu fosse aqui destrinchar o assunto, a gente não chegaria no ponto principal da falta de discernimento. Tá? Então aqui são alguns pontos contundentes que a gente precisa pegar assim, mesmo deixando o fiozinho solto para mais para frente a gente pegar de novo. Tá lá, tá citado. Dentro da vida familiar, irmãos, Eclesiástico, na educação de filhos, por exemplo, Eclesiástico 30, vida familiar, Eclesiástico 3, alguns trechos do livro dos Provérbios, Efésios capítulos 5 e 6, Colossenses capítulo 3 ou 4, se eu não me engano. São Pedro vai dizer na sua primeira carta também sobre a vida familiar. Enfim, a Bíblia inteira, né, dentro do livro dos Provérbios e dentro do livro do Eclesiástico também, você encontra diversas perícopes, pedaços ali que vão falar sobre isso. Que vão falar sobre a educação de filho, a vida familiar, a mulher que edifica a sua casa, lá no livro dos Provérbios. Vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de passagem assim. Basta você ler a Bíblia, né, que é o principal. Leia a Bíblia. Então já começa daí. Agora, vamos supor, o que é o mais importante? O meu conceito ou o conceito de Deus acerca da família? O discernimento começa daí, dentro da vida familiar. O discernimento começa daí. O que você plantar, você vai colher. E o que você não plantar, você vai colher o fruto da sua missão mais tarde. Querendo ou não querendo, o plantio, ele é opcional. Você planta se você quer.
Agora, a colheita ela é obrigatória para todo mundo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos vamos colher. Se nós plantamos mal, vamos colher os frutos desse péssimo plantio. Se nós plantamos bem, nós vamos colher bem. Agora, se nós não plantamos nem mal nem bem, nós vamos também colher os frutos desta omissão do não plantio. O que nós vemos na sociedade? Pais omissos, permissivos, filhos rebeldes que mais mandam nos pais do que os próprios pais. Uma inversão de valores monstro e os pais perdendo a sua autoridade. Leis que favorecem essa perda da autoridade dos pais. Falta de religiosidade dos pais que vai desembocar nessa falta de autoridade. Por quê? Porque se eu não busco uma espiritualidade, uma religiosidade, logo eu não vou ter base para manter a minha autoridade. E aí, com certeza, eu vou ver filho aborrecente. Não é adolescente não, é aborrecente. O trocadilho foi proposital. Filhos aborrecentes que mandam nos pais, batem nos pais. E aí a gente percebe aí o descabimento da coisa, né? Como a coisa desandou, o caldo desandou. Né? Cada dia mais as meninas sendo mães mais cedo, né? E são mães com falta de estrutura. Cadê os pais e as mães? Mas a gente ensina. Até onde ensina? Eu não tenho dúvida que pai e mãe possam ensinar alguma coisa. Mas, presta atenção no que eu falei. Alguma coisa. Ensinar valores não é alguma coisa. É o essencial. Aí a gente não vê meninas dando a luz para crianças, crianças dando a luz a crianças. E uma criança não tem como dar sustento a uma criança. E existe uma grande, enorme, abismática diferença entre uma mulher que dá à luz um filho ou uma filha e uma mãe. Mãe é mãe. Mulher que pare é mulher que pare. Você fez papel de fêmea. Você não fez papel de mãe. Porque mãe corre atrás, mãe educa, mãe acompanha, mãe cria limite, mãe impõe limite. Mãe impõe limite. Se dá o respeito para ser respeitado. E isso cabe para pai e cabe para mãe também. Aonde falta o descabimento da ida, porque o respeito ele é uma via de mão dupla dentro de uma casa ou dentro de qualquer âmbito de relacionamento na sociedade. O respeito ele é uma via de mão dupla. Eu vou com o respeito de uma via e na outra via vem a resposta. Eu me dou o respeito para recebê-lo de volta. É uma via de mão dupla. Não é o temor a Deus que eu dou e Deus sempre dá. Eu dou quando dá e Deus sempre dá. Não, não é assim. Deus é Deus. Tá? Deus é Deus. E Ele, Deus, deu uma instituição chamada família. E a falta de discernimento numa família acaba com uma família. Desde a sua fundação entre os noivos até na criação dos filhos, pode ser algo destruidor a falta de discernimento quando ela parte dos pais, depois do cônjuge, do marido e da esposa. Quando tem filho, então aí a falta de discernimento pode gerar danos irreparáveis dentro de uma casa. Irreparáveis, onde só cabe aí a intervenção da mão de Deus para que Ele possa então fazer ali um milagre acontecer dentro de uma casa. Lúcio, mas hoje tudo é diferente, mas Deus não. Lúcio, mas hoje os filhos são diferentes, mas Deus não. O conceito educacional da Bíblia não mudou. O conceito da igreja enxergar a educação dos filhos não mudou. A sociedade pode ter mudado muito entre épocas aí. Deus não. Hebreus 13:8, eu sou o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para a eternidade.
Ponto final, gente. Essa desculpa não cola. Principalmente quando entra uma suposta psicologia infantil que pretende tirar toda a autoridade dos pais, inclusive com uma lei ridícula da palmada. Gente, a Bíblia vai falar pelo menos 8 vezes sobre palmada. E aí o povo quer desdizer a Bíblia. Cara, dá um tempo, né? Eu não estou falando de espancamento. Para bom entendedor, pingo no i é letra. Eu não estou falando de espancar filho não, porque aí quem merece couro é quem espanca. Filho não é para ser espancado, é para ser educado. E quando precisa de uma palmada, ele precisa de uma palmada e não de um espancamento. Ele precisa ser corrigido e não ser espancado. Espero que tenha sido bem claro a respeito disso. Isso aqui não é incentivo, violência, coisíssima nenhuma, não. A palmada é necessário. Quanto pai e mãe não está pelejando hoje porque não deu um belo de um tapa num filho? E eu não estou falando de socar, arrancar dente, não. A minha mãe fez isso comigo. E hoje eu aprendi que eu não deveria e não devo responder para pai, mãe, tio, tia, vovó. O Antônio Lúcio. A minha mãe me arrancou 4 dentes da boca numa porrada porque eu respondi pro meu pai. Quando criança, chocou gente da família e tudo mais. Olha no que eu me tornei para depois julgarem minha mãe. Isso me serviu de respeito. Hoje eu não respondo. Meu pai falou, eu tenho hoje 48 anos. Mas se meu pai falar não, é não. Se meu pai falar sim, é sim. Mesmo com família constituída e tudo mais. Meu pai falou, tá falado. Meus tios falaram dentro do âmbito de limitação, aonde eles podem entrar ou não, eu também vou ter que respeitar e abaixar a cabeça diante deles. Principalmente se eles estiverem certos. Tá entendendo? Eu hoje com 48 anos, eu peço bênção pro meu pai de boa. Meus tios, todos meus tios, todos, sem exceção nenhuma, a primeira coisa, benção tio, benção tia. Se ensina isso hoje? Irmãos, eu tive a graça dos meus filhos mais velhos, né? Pelo menos tenho 3 enteados, né? Uma mais velha e mais 2, né? A mais velha tem 23 anos, depois veio de 21 e depois tem o Thiago de 18 anos. Os 3 pedem bênção. Às vezes esquece, né? Porque é normal. A gente pode até entender, entendo o que eu tô falando. Pode-se até entender o esquecimento. Tá. Esqueceu. Eu não esqueço. São 48 anos aí, graças a Deus, nunca esqueci. Nunca. Por quê? Porque eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram a isso. Educação vem de berço? Vem. Mas se o berço tá com a grade abaixada até a metade, vai vir defeituoso a educação de berço. Tá entendendo, pai e mãe? O 4º mandamento de honrar pai e mãe começa no pai e na mãe, não é no filho. Então, se você não ensina, não vai ter o direito depois de cobrar. A hora de dizer não é não, a hora de dizer sim é sim, a hora de dizer de coibir é hora de coibir, a hora de colocar de castigo, se tiver que chegar a essa via, coloque de castigo, não retroceda, ensine o filho a crescer. E é isso que as mães e pais de hoje em dia não sabem fazer. Sabem muitas vezes agredir, gritar, berrar, perder paciência, ficar para lá e para cá com o celular na mão. Filho lava, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Manha, separou a manha, mas tem que dar atenção. Ah, você não me dá atenção, mas... Padre Léo dizia uma frase que se tornou pregação dele. É no limite que está a salvação dos nossos filhos. Eu encerro aqui
sobre discernimento familiar, tá? Escolha de cônjuge, relacionamento com cônjuge. A Bíblia tem tudo e é preciso discernimento, né? E a regra básica para isso, o que Jesus faria? É a mentalidade de Cristo que São Paulo fala em 1 Coríntios 2,16. A mentalidade de Cristo. O que Jesus faria no meu lugar? No que diz respeito aos meus filhos, no que diz respeito ao meu cônjuge, no que diz respeito à minha família no âmbito geral, no meu emprego, honestidade, caráter, essas coisas. Tudo aí entra dentro do critério de discernimento. Tanto na vida pessoal, no que diz respeito à vocação, ou estudo, ou carreira profissional, vida familiar. Agora, vamos entrar naquilo que interessa, na vida espiritual. Discernimento na vida espiritual. Ó, gente, na boa, eu vou falar aqui para alguns, os membros da Renovação Carismática Católica. Principalmente vocês já são aí veteranos de movimento. Me desculpem falar, mas vocês falam muito de discernimento e, na verdade, vocês não estão tendo discernimento nenhum. Estão, pelo contrário, incentivando uma covardia de respeito humano, de politicamente correto e política da boa vizinhança. Isso não é discernimento. Discernimento é diferente. Discernimento na vida em comunidade é diferente. Plantar a consciência de que a obra é de Deus faz parte do coordenador daquela comunidade. E o coordenador tem que ser uma pessoa de discernimento, imparcial. Não, você coloca lá por amizade, faltou discernimento, jacu de mola. Ah, vamos colocar esse porque ele está mais tempo no grupo de oração. Vamos colocar ele lá como coordenador lá e joga lá. Errado. Lembre-se daquilo que os apóstolos faziam. Oravam e aí eles iam partir para a escolha, que caía lá na votação, caía a sorte em alguém, A, B, C lá, né? Os Atos dos Apóstolos estão cheios disso. Sabe? Né? Começa daí. Qual lugar ser ocupado? Poxa, você tem que... eu conheço gente, por exemplo, irmãos, que... Poxa, tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Quando eu voltei para a igreja, irmãos, a primeira coisa que me enfiaram no meio de um ministério de música. Né? E aí eu acabei me apaixonando, eu já cantava, né? Cantava na noite. Então isso facilitou um pouco, mas aí era algo que eu fazia por diversão. Né? Não é. Hoje eu entendo isso, é claro, hoje eu entendo isso. Não era chamado, era a ocasião. A ocasião faz o ladrão. Então naquele momento, né, as pessoas sabiam que eu cantava na noite, e aí me colocaram lá pro Ministério de Música lá e tal, e coisa e tal. E me apaixonei por Jesus, acabei me apaixonando pelo ministério também. Adquiri então um respeito monstruoso pelo ministério, né? Respeito até hoje, inclusive. Com qualquer ministro de música eu respeito muito, eu sei das dificuldades de um músico. E aí com o passar do tempo me colocaram em intercessão, depois com uma equipe de oração por cura e libertação, que aliás eu nem fiquei muito tempo nisso, e depois aí eu fui pregar. E aí realmente eu descobri aonde Deus estava me chamando. Que inclusive eu já dei num outro vídeo, eu já dei o testemunho, né, a certeza do chamado, né, que é um outro vídeo, né, depois vocês procurem lá no YouTube a certeza do chamado. Lá, eu dou meu testemunho lá, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer não, que eu não queria pregar não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né, porque Deus sabe que é verdade, eu não queria pregar, eu queria cantar, eu queria, né, hoje eu já não, hoje virou vida, é missão, né, já é um apostolado. Porém, hoje eu reconheço o lugar que eu preciso ocupar. Eu não vou, por exemplo, por mais que eu tenha afinidade com as pessoas do meu grupo de oração, da equipe de intercessão, eu não vou para um encontro de intercessão. Eu vou investir no lugar aonde Deus me chamou. Eu sei o lugar onde eu preciso ocupar. Ah, Luz, mas é só para informação. Mas, poxa, e se for vaga limitada, eu vou tirar o lugar de alguém?
sabendo que eu não vou exercitar aquele determinado ministério, por que eu vou? Só para ocupar espaço, só para ter ali um conteúdo de informação? Eu não concordo. Respeito quem faz, mas não concordo. E eu deixo bem claro que eu não aceito também não. Né, certa vez, no meu grupo de oração, no grupo de oração que eu participo hoje, né, Milícia da Imaculada, certa vez, né, alguns anos atrás, falaram assim, vai ter um encontro para intercessor, você não vai? Eu falei, eu não. Não, é pra gente ficar junto. Eu falei, não, gente, junto a gente fica dentro do grupo de oração. Ah, mas por quê? Porque eu vou pro encontro de pregadores, não pro intercessor. Intercessor é para os intercessores, eu sou pregador. Entende? Então, cada um tem que achar o seu lugar, né? Pode demorar, eu deduzo, desculpa, eu tenho certeza que esse tipo de discernimento, ele não demora. Nós, no fundo, irmão, nós já sabemos aonde Deus nos quer. É a gente que não quer aquilo que Deus está chamando para fazer. Eu conheço gente que é chamado para pregar e não prega, foge. Conheço gente que é chamado aí a coordenação, né? É claro, a coordenação é um serviço temporário dentro do âmbito local, mas e foge. Poderia desenvolver um belo trabalho, porque se sabe no coração que está sendo chamado, é porque Deus já deu a ferramenta. E não, é lerdo demais, ou é orgulhoso demais, orgulhosa demais, porque não quer passar pelas vias purgativas do chamado a coordenar, não quer as responsabilidades. Irmão, todo chamado tem cruz, gente, todo chamado tem cruz. Coordenação, pregas, todos têm. Umas um pouco mais quentes e agressivas, e em determinado momento se tornam mais brandas, mais amenas, mas o fato é que todo chamado vai ter que passar pelo espinho. Vou te contar, viu? Se queres me seguir, abraça tua cruz todo dia. Oh, meu Deus. Enfim, o discernimento do chamado a ser exercido, né? Tem gente que vai chamado para pregação, quer interceder. Irmãos, na boa, eu não tenho saco para isso. Eu não tenho mais paciência para esse tipo de situação. Quando eu me deparo com ela, olha, gente, é doído, a gente tem que ficar colocando um prego na língua pra gente não falar asneira e muitas vezes não faltar com a caridade, irmãos. Eu sou muito franco nisso. Tem hora que dá vontade de faltar com a caridade, né? E só Deus mesmo para doutrinar a gente, pra gente não fazer algumas asneiras que a gente faz. Também na direção, né? Por exemplo, existem pessoas que são chamadas na direção das almas, né? Pessoas maduras na fé aí, que são chamadas a serem diretores, orientadoras, né, das pessoas, como por exemplo o sacerdote, que é diretor espiritual, né? Existem outras pessoas que acabam orientando espiritualmente, e precisa de discernimento, gente, porque você está dirigindo uma vida, está orientando uma vida. Ah não, mas faço o que eu faço, não faço o que eu falo. Aliás, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Você merece um cascudo. Não é assim não. Na vida em Deus isso não funciona não. E também a falta de discernimento acaba acarretando aí na ausência da maturidade. E quando nós falamos de maturidade, algumas coisas, né, vão acabar caracterizando aí esse critério de discernimento para alcançar a maturidade. Por exemplo, né, vamos lá, o que Jesus nos ensina aí do discernimento que indica aí a maturidade? Se você quiser pegar comigo, é claro, Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo 12, João 16, 12, vai dizer assim: muitas coisas me restam para vos dizer, mas por enquanto não podeis com elas. Quando ele vier, o Paráclito, o Espírito da Verdade, vos guiará para a verdade plena. O próprio Jesus percebeu que tem certas coisas que ele não poderia falar para os discípulos. Tem coisas que a gente não
pode falar para as pessoas. Primeiro, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para acolher o que a gente tem para falar e vai falar asneira, vai questionar, vai falar merda, desculpa o termo, vai começar a querer aconselhar você e muitas vezes não tá seguindo o padrão dos passos que você já tem dado. Tá entendendo? Ai, mas tem um povo cabeça de noz moscada que não pensa dessa forma. E é o que São Paulo está dizendo. Que não vão entender, porque só se discerne isso pelo Espírito. Irmãos, tem coisas que a gente não fala, guarda. Tem pessoas que infelizmente não têm maturidade para aguentar o que a gente fala. Se Jesus teve caridade, discernimento, já que era totalmente homem, totalmente Deus, para não falar para os discípulos naquele momento aquilo, ele deixou bem claro, falou, tem muita coisa que não dá para falar. Mas mais tarde o próprio Espírito vai revelar para vocês. Custa entender isso, cabeça de bagre. Desculpa falar dessa forma, mas tem gente que só entende assim no tranco. Irmãos, tem coisas que eu não falo para ninguém, a não ser meu diretor espiritual. Não falo, Não cabe pro diretor espiritual, não cabe, só cabe pro diretor espiritual, ponto, gente. Isso é obediência, é um critério de obediência que serve para maturar. Ah, não, mas partilha, faz, vá. Tem coisas que dá para partilhar e tem coisas que não dá. O próprio Jesus está dizendo isso aqui, irmãos. Amém? Então, faz parte. Outro critério, Gálatas 1:10, né? Inclusive, muitas pessoas já viram falando sobre isso. Né? Gálatas 1:10 vai dizer assim: porventura procuro agradar aos homens ou antes a Deus? Pretendo agradar aos homens? Mas se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo do Messias? Ou servo de Cristo? Irmãos, não dá para você ficar agradando o homem, gente. Tem hora que você vai desagradar alguém. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de política de boa vizinhança, gente. Olha, um monte de gente aí deixa de fazer a vontade de Deus para agradar os outros. Um monte de gente aí, deixa de, você tá errando, isso aqui tá errado, não é pra fazer assim. Ah, não, que vai magoar a pessoa. Vá, gente. Vixe, chega a me dar suadeira de escutar um trem desse. Poxa, é pra agradar quem que você tá servindo? Você tá servindo a quem, pelo amor de Deus? A Deus ou as pessoas? É para agradar os homens. Não se esqueça que quando você deixa de alertar alguém sobre o erro, você está sendo cúmplice dessa pessoa. Oh Deus amado! Poxa! Enfim, a gente tem que agradar a Deus, gente. Não tem jeito, tem que agradar a Deus. Pega aí comigo se você quiser. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vai dizer assim: imitai a Deus como filhos queridos. Ora, se eu sou filho de Deus, eu tenho que imitar meu pai, Deus. Lúcio, eu vou imitar em divindade. Mas olha, se eu tivesse a possibilidade, eu daria um cascudo diante de uma pergunta idiota dessa. Gente, imitar Deus, ter a mentalidade de Deus, agir como Deus. Quer outro que fala sobre isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Olha o que vai dizer São Paulo. O mesmo São Paulo que escreveu isso, imitai a Deus. Imitai-me. Sede meus imitadores, na Bíblia da Ave Maria vai estar assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Na Bíblia do Peregrino está: imitai-me como eu imito Cristo. Ou seja, eu tenho que imitar Cristo na minha mentalidade, nas virtudes, na santidade. Quando eu passo a fazer isso, o meu discernimento cresce, minha maturidade cresce. Eu deixo de ser um infantil, espiritualmente falando. Eu deixo de ser uma pessoa chata, eu passo a ser uma pessoa comedida. E aí, o que vai ser chato para os outros em você? Vai ser a sua certeza naquilo que é correto. Aí você vai ser chato, aí você vai ser chato.
Aí pode. E não é o iPod não, aí da tecnologia não. Aí você pode, irmãos. Aí pode ser chato. Porque aí Deus vai agir através de você. Por quê? Porque você está tendo a mesma mentalidade dele. E você vai saber a hora que vai ser uma perseguição, em função de prova, etc. e tal. Irmãos, tudo isso aí você acaba acolhendo com uma outra forma. Por quê? Porque o seu olhar mudou. Você tem discernimento agora. Você sabe qual é a direção da ação de Deus, qual é a direção que você tem que agir em prol daquela ação de Deus. Tá entendendo? Outro critério. Filipenses 2,5 vai dizer assim: tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Paixão pelas almas, compaixão delas, zelo pela vida delas. Os mesmos sentimentos de Cristo, gente. Misericórdia para com aqueles que são menos favorecidos. Tende os mesmos sentimentos de Cristo. Para amadurecer, para ter discernimento. Porque aí quando chegar a hora de você ser provado, ser provada, o que vai acontecer? Você vai ter os mesmos sentimentos de Cristo. Você vai saber que agora é a hora de você pisar no freio. Você vai saber que agora é a hora de partir para a cruz. Mas também vai saber a hora de agora é a hora de ressuscitar com Cristo. Discernimento. Você acaba amadurecendo. Outro critério, João 4,34. Vai dizer assim. João 4,34. Diz o texto, Jesus lhes diz: meu sustento ou meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Aquele que tem discernimento sabe que ele se alimenta de fazer a vontade de Deus. Não se alimenta de avivamento, de reavivamento, de encontro, de retiro. Isso tudo é bom, mas não é alimento. Alimento é fazer a vontade de Deus. 3, 4 pregações no evento, arranca o couro do missionário. A gente está lá para isso. Ah, tem outro para dividir? Opa, glória a Deus, para dar um descanso na voz. Que bom, mas não tem? Vai, gente. Aqui nessa terra é o tempo de se gastar. Porque nós teremos a eternidade inteira para o descanso, vai dizer Francisco de Assis. A gente precisa parar com essa mania aí de querer pisar no freio. É claro que a gente tem que ter toda a prudência aí possível, né? É necessário. Mas, irmão, na hora de se gastar pelo reino, a gente não tem que ter prudência, a gente tem que ter zelo. E se você sabe que Deus vai te sustentar, e Deus dá essa certeza, eu sou testemunha viva disso, vai pra cima. Vai pra cima, vai com força. Poxa vida. Deus do céu. Enfim, irmãos. João 15, versículo 20. O que diz o texto? João 15, 20. Recordai o que vos disse, um servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também a vós perseguirão. Se cumpriram minha palavra, também cumprirão a vossa. Portanto, eu não sou maior que Deus, eu não sou maior que um padre, não sou maior do que ninguém. Pelo contrário, eu sou menor. Eu tenho que fazer, segundo São Paulo aos Filipenses, eu tenho que enxergar os outros de baixo para cima e não de cima para baixo. Entende isso? Sabe, eu não sou maior. Tem servo aí que é maior, quer ser maior que padre, gente. Às vezes o padre se sente até acuado diante desses fiéis, né? E acaba aí perdendo uma comunidade inteira aí por causa dessa falta de discernimento, por causa dessa falta de critérios aí de alguns agentes pastorais, né? Paz e fogo, Niones, seja muito bem-vindo, irmã. Eu gostaria aqui de fazer 2 citações para encerrar, irmãos. Né? A primeira é de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que vai dizer assim: isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem a conhecer a verdade.
esse tem que ser também o desejo de quem tem discernimento. A salvação é para todos. Mas as pessoas também precisam ter consciência, né? E eu e você precisamos ter esse discernimento de que Deus quer salvar a todos. Mas as pessoas também precisam querer ser salvas e chegarem ao conhecimento da verdade. Tá? As pessoas são livres e nós não temos o direito aqui de usurpar essa liberdade das pessoas. Se elas não querem, elas têm o direito de não querer, porque elas são livres. O tempo delas vai chegar mais cedo ou mais tarde, e a gente tem que respeitar isso. Então, às vezes as pessoas, mães querendo impor coisas para os filhos e tudo mais, servos aí querendo ditar regras, coordenadores querendo ditar regras para os seus servos. Todo mundo é livre, meu filho. Desculpa, mas todo mundo é livre. E eu encerro aqui com São Paulo a Timóteo, né, segunda carta, que vai nos recomendar assim: diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, eu te conjuro por sua manifestação como rei. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, admoesta, exorta, com toda paciência e pedagogia. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, seguindo suas paixões, se rodearão de mestres, que lhes afaguem os ouvidos. Não dando ouvidos à verdade, se voltarão para as fábulas. Quanto a ti, vigia continuamente, suporte sofrimentos, executa a obra de anunciar a boa notícia, cumpre o teu ministério. Ponto. Faz isso. Tá tudo certo. Cumpre o teu ministério e alcance aí, então, essa maturidade a qual Deus nos chama através do discernimento dos Espíritos. Tá bom? Jesus, batiza-nos com teu Espírito Santo a fim de que o dom do discernimento comece a crescer em nós, Senhor. Tira toda a resistência do nosso coração, tira toda a resistência do nosso olhar, tira toda a cegueira espiritual pela força do teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, nessa hora, a força do fogo do teu Espírito Santo, a fim de queimar a impureza dos meus olhos e tirar toda a cegueira espiritual, a fim de que os meus olhos tenham uma visão ampliada, com visão de águia, pela força do teu Espírito Santo, Jesus. É o que eu estou lhe pedindo nesse final de vídeo. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Vem nos libertar de toda a cegueira espiritual. Vem nos dar, Senhor, a graça de buscarmos a maturidade mediante o dom do discernimento, a fim de que nada em nós se perca de Ti, mas tudo conquistemos para Ti, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite de hoje, pelo poder do Seu nome, na força do Teu Espírito Santo, Jesus. Amém. Irmãos, a oração foi curtinha, tá? Porque eu tenho uma pregação daqui a pouco, né, numa outra missão, né, e eu tenho que, né, ter um tempo aqui mais ou menos hábil para que eu possa então dar suporte na outra pregação, tá bom? Peço a vocês aí que no sábado aí nós vamos fazer uma pregação aí sobre uma realidade atual aí, né? Espero que você, né, esteja aí conosco às 19h30 no sábado, tá bom? 19h30 no sábado, beleza? Nós vamos estar aqui de novo e nós vamos falar sobre outro tema aqui. Eu vou, mais uma vez, colocar o dedo na ferida de algumas coisas que andam acontecendo por aí e que faz parte da realidade atual, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo aí que esteve online, né? A Aldivina, né? Muito bem-vindo, Aldivina, a Niones, o Silvio, o Dalton, o Antônio, o Henrique, a Vivimara, o Luan Melo, a Tatiana, a Marta, a Patrícia, todos esses que estiveram online aí conosco, os que não foram citados aqui, me perdoem aqui que não apareceu aqui, mas eu quero agradecer a todos. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube também, tá? E por favor, deem lá o seu joinha lá no YouTube. Se faltou alguma coisa aí para vocês anotarem aí, faltou alguma coisa da pregação, escuta a pregação de novo, compartilha a pregação, faz parte. Se você não se inscreveu no canal lá do YouTube, se inscreve lá, tem muita coisa boa lá, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Fiquem com Deus, até sábado, com a graça de Deus, se assim Deus nos permitir, tá bom? Fiquem com Deus.